Glória a Deus. Amém, igreja? Nós vamos entrar na palavra de Deus já, tá bom? Pode ficar sentadinho mesmo, nós vamos ler o texto áureo deste trabalho que se encontra em Hebreus, capítulo 4. Amém? Irmãos, teve pessoas que me falaram assim hoje: pastor, eu estou ansioso pela mensagem sobre ansiedade. Está certo isso, igreja? Eu estou ansioso pela mensagem sobre ansiedade. Mas é uma ansiedade boa, né? Cauã vai nos ajudar aí. Hebreus, capítulo 4, verso de número 12. Amém? Nós vamos ler apenas um versículo hoje aqui no telão, porque os demais eu coloquei aí na nossa apostila, né? Na nossa folha, tá bom? Hebreus, capítulo 4, verso 12. Eu vou ler uma vez, depois a igreja leia comigo, tá bom? Hebreus, capítulo 4, verso 12. Eu vou ler na minha tradução aqui na Revista Corrigida. Depois eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. Depois vocês vão ler aí na sua folhinha, tá bom? Hebreus 4, 12. Presta atenção, igreja, olha aqui, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu vou ler aqui na nossa folhinha, Hebreus 4, 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma. Você pode ler para mim? Por favor, 1, 2, 3, a igreja. Não. Todo mundo, vamos todos participar. Amém? Todo mundo participando. 1, 2, 3, a igreja. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada. Amém? Ela vai até o lugar mais fundo da alma. Irmãos, eu quero dar uma passada naquilo que eu falei para vocês ontem sobre alma. O que é alma, pastor? É a parte material do homem, é a fonte da vida para o corpo. A alma é responsável pela parte emocional do ser humano. A influência da alma sobre o corpo é evidenciada nos sintomas sofridos pelo corpo como resposta ao estado da alma e suas reações às circunstâncias que o cercam. Perceba, irmãos, olha para mim aqui, ó. A ciência diz que a alma é a parte imaterial do homem, onde está localizada, depositada, escondida as emoções de cada um de nós. Os traumas de infância nós sentimos na onde? Na alma. As palavras que nos ferem por pessoas, principalmente que nós amamos, está depositada na onde? Na nossa alma. Então, é interessante, irmão, a gente observar aí na sua folhinha, a influência da alma sobre o corpo é evidenciada nos sintomas que nós apresentamos, a tristeza que nós sentimos às vezes, porque o nosso salário cai deste tamanho aqui, ó. Porque às vezes não dá nem para suprir, né? Pagar o boleto ou pagar o cartão de crédito, quanto mais para poder usufruir com alguma coisa que a gente quer tanto. Né? Essa tristeza que nós sentimos, irmãos, ela advém da nossa alma. Então a alma é a sede dos nossos sentimentos. Só estou lembrando vocês alguma coisa que vocês já conhecem, já sabem, de cor e salteado. Agora perceba, irmãos, nós estamos falando sobre doenças da alma.
E escolhi nesta noite um tema muito interessante para os nossos dias. Embora é uma coisa que existe na Bíblia Sagrada, mas é um tema muito atual, que é a ansiedade. Se eu fosse perguntar aqui quem sofre de ansiedade, muita gente ia levantar a mão. Embora algumas pessoas não reconheçam isso, embora algumas pessoas não conseguem expressar isso, ou não conseguem ser humilde o suficiente para falar, eu tenho sintomas de ansiedade. Eu sofro com isso, pastor. Amém? Mas o Senhor tem uma cura para a nossa alma através da palavra. Amém? O que é ansiedade, pastor? É um sofrimento antecipado de coisas que ainda vão acontecer. Perceba, irmãos, as coisas ainda estão por vir. As coisas ainda estão por acontecer e nós já estamos sofrendo com antecedência. Nós estamos roendo unhas com antecedência. Nós já estamos sofrendo por antecipação. Eu sei, irmãos, que talvez, o cartão de crédito esse mês estourou, foi lá em cima. Você talvez fica pensando, meu Deus, como eu vou pagar esse cartão de crédito? E agora? Irmãos, a conta é muito simples. O dia de pagar a conta ainda não chegou. É simples essa continha, é só fazer mais com mais, Fazer 2 mais 2 vai dar 4, é a mesma coisa. O dia de pagar essa conta ainda não chegou, sim ou não, igreja? Sim, sim ou não, igreja? Sim, sim, é óbvio. Está longe, dia 5, dia 10, ainda vai vencer o cartão. E nós temos o costume de sofrer por antecedência, Sofrer por antecipação com relação àquilo que nós ainda vamos passar. Beleza, quando chega o dia, irmão, se tiver o dinheiro para pagar, você vai pagar sim ou não? Sim. E se não tiver o dinheiro para pagar, o que você vai fazer? Não vai pagar. Está certo, pastor? Não, não está certo. Você deveria frear os seus gastos, gastar de acordo com o seu salário, mas meu salário é muito pouco. Aí o problema já é meu e seu. Nós temos que se policiar nessa parte. Porque senão o que vai acontecer? Nós vamos sofrer de uma doença da alma que é chamada de mais alto, nós vamos sofrer de ansiedade, irmãos. É simples. Simples. Pastor? Não é tão simples assim, porque quando não tem condições de pagar, o que a gente faz? Irmãos, a gente brinca, mas é um assunto sério. Então, a ansiedade é um sofrimento antecipado de coisas que ainda vão acontecer. Perceba, irmãos, olha para mim aqui, mais de 30% da população mundial sofre de ansiedade. Eu quero corrigir um erro que eu cometi ontem. Eu falei ontem mais de 50%. Tá bom? Estou corrigindo. A Organização Mundial da Saúde diz que é mais de 30% da população mundial sofre de ansiedade. E pasmem os senhores, dentre esses 30%, estão incluídos quem, imagine só, adivinha? Nós, os crentes. E isso é uma vergonha. Eu vou te dizer por quê, irmãos? Porque a Bíblia te dá respaldo para tantas coisas, inclusive, irmãos, para você não sofrer com ansiedade. Tá bom? Mas nós vamos chegar lá. Agora perceba uma coisa aí na sua folha. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, 9% desses 30% da população mundial, 9% estão no Brasil. Por que será, que o Brasil é um dos países que mais sofre com a crise de ansiedade no mundo? Por que será, Será que é pelos problemas financeiros, corrupção, economia, problemas no governo, na família, caos na sociedade pública, na saúde, na segurança pública, por ser um país muito violento? Enfim, eu sei que o Brasil está inserido como o país que mais sofre com ansiedade, 9%. Agora, olha só, por isso que é considerada a doença do século. E isso, irmãos, eu escuto há mais de 10 anos atrás. Eu ainda estudava, e isso tem mais de 20 anos. Eu já estudava os meus professores, eu já escutava os meus professores falando que a ansiedade é a doença do século. Isso tem mais de 20 anos. Então perceba, irmãos, que a sociedade
atual, ela está indo para um caos, né? Se ela não se basear, se ela não se apegar e se ela não se agarrar à palavra de Deus. Não é verdade? Agora perceba, a raiz da palavra ansiedade traz a ideia de sufocar a respiração, de impedir a circulação do oxigênio. Agora perceba uma coisa, irmãos, a raiz da palavra ansiedade, a etimologia da palavra ansiedade traz para nós essa ideia de sufocar a respiração ou de estar estrangulando a nós mesmos. Quando você sofre de ansiedade, você está impedindo, simbolicamente falando, você está impedindo a sua própria respiração. Você está se matando, está se suicidando aos poucos. É isso que a ansiedade causa em nós, causa em mim e causa em você. Então perceba, irmãos, guarda isso para o resto da sua vida. Quanto mais você sofrer de ansiedade, mais sufocação você vai ter na sua vida. Você vai ter mais dificuldades para respirar, simbolicamente falando. Porque a raiz da palavra ansiedade nos traz isso, né? Impedir a circulação do oxigênio dentro de nós. Você já percebeu, né, que as brincadeiras de criança que a gente afunda a cabeça na piscina lá, né? E fica por alguns segundos ou minutos embaixo da água, a gente vai precisando respirar. Quando você sobe com aquele impacto, né? E respira assim com todo o desespero. Não é assim que você faz? Eu já ouvi dizer que tem pessoas que já se afogou no chuveiro. Brincadeiras à parte, irmãos. Mas a ideia que a palavra ansiedade traz é isso, de uma sufocação, de como você está pegando você mesmo, está se estrangulando, está apertando o seu pescoço, mas você está com dificuldade para respirar. Essa é a ideia de ansiedade para as nossas vidas. Só para vocês terem uma noção. Então, ansiedade é morrer aos poucos. E isso tem uma tendência a aumentar. Existe uma ansiedade, irmãos, que é boa, que não te prejudica. Eu estava falando para o Leandro hoje. Eu sofro de uma ansiedade muito leve, mas assim, por exemplo, se estiver perto do retiro de varões, por exemplo, eu fico ansioso, eu perco a fome. E isso não é mal, não é algo que vai me prejudicar, porque é uma ansiedade leve e boa, não vai me prejudicar. Só que tem pessoas, irmãos, que sofrem deste mal de uma forma muito aguda, de uma forma muito intensa. E nós vamos chegar lá. Só que agora, olhando para a palavra de Deus, Jesus é o nosso maior exemplo, porque ele venceu a ansiedade. Eu falei para vocês ontem, se vocês lembravam de algum texto na Bíblia Sagrada, que fala que Jesus, por algum momento do seu ministério, da sua caminhada na terra, ele sofreu de ansiedade. E eu achei um texto, isso aqui tem mais de um ano, tem mais ou menos uns 2 anos, que eu achei esse texto, porque o Senhor falou comigo sobre doenças da alma. Mas como eu vou falar de doenças da alma? Foi baseado no meu filho, baseado em Jesus. Mas como? E aí Deus foi me mostrando aos poucos. Eu quero que você leia aí na sua folhinha, tá bom? João capítulo 12, verso 27. Perceba, irmãos, o nosso Cristo, ele veio a esta terra como homem, como ser humano, sujeito às mesmas situações que eu e você. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha tristeza, ele tinha vontade de parar em algumas situações, o texto sagrado diz. Jesus, ele sofreu as mesmas coisas que eu e você sofremos. Não muda nada. Não muda nada. Você vai ler aí agora João capítulo 12, verso 27, parte A, está na sua folha. Eu quero que você leia somente esse RC. Eu vou pedir para as irmãs ler somente o RC, que é revista e corrigida, é a tradução da Bíblia, tá? As irmãs vão ler para mim, e depois os irmãos vão ler a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, tá bom? É a tradução de baixo. Então as irmãs vão ler a tradução de cima, revista e corrigida. Todas as irmãs, 1, 2, 3. Agora a minha alma está perturbada. Perceba, irmãos, que quem fala isso aqui no texto sagrado não é um dos discípulos, não é um dos apóstolos,
não é um dos religiosos, muito menos um homem ou uma mulher que estava ali seguindo Jesus. Mas é o próprio Jesus que fala isso. Quando ele declara isso em João, agora a minha alma está perturbada. Jesus está sofrendo aqui com ansiedade. Ele tinha todos os motivos do mundo, como eu disse ontem, eu volto a repetir hoje novamente. Ele tinha um motivo para poder sofrer com isso. Primeiro, porque ele conseguia visualizar lá no futuro. Deste texto aqui para frente, é mais ou menos umas 2 semanas da crucificação. Jesus está há mais ou menos 2 semanas da crucificação e parece que ele está vendo o que vai acontecer. E ele declara aqui, capítulo 12, verso 27. Agora minha alma está perturbada. Os irmãos, os varões, vai ler para mim? A NTLH. Tá bom? Só os irmãos. 1, 2, 3, varões. Perceba, irmãos, uma outra tradução está falando que Jesus estava sofrendo uma grande aflição. Isso aqui é ansiedade. Isso aqui, irmãos, é uma ansiedade que tem uma tendência a piorar se ele não estiver, pautado na palavra, se ele não estiver firmado na palavra, se ele não estiver olhando para a palavra, se ele não estiver vivendo a palavra, se ele não estiver cumprindo a palavra, lendo a palavra, falando da palavra, isso aqui, irmãos, tem uma tendência a piorar. E eu mostro para vocês. Percebam como Jesus está sofrendo antecipado com coisas que ainda estão para acontecer. É ele que declara aqui, não sou eu. É o texto sagrado que fala. Eu estou sofrendo na minha alma. Olha só o que ele fala. A minha alma está perturbada, eu estou sofrendo uma grande aflição. Então ele está sofrendo antecipadamente por uma coisa que ainda vai acontecer. Como nós, como eu e como você. Ainda nem chegou a data, mas eu já estou desesperado. Ainda nem chegou o momento, mas eu já estou desesperado. Agora, pela grandeza da sua responsabilidade, eu disse aqui ontem e volto a repetir. Pela grandeza da responsabilidade de Jesus, ele tinha que vencer esse mal, irmãos. Ele tinha que atropelar esse sentimento. Ele tinha que engolir esse sentimento, ou este sentimento engolia ele. E como Jesus fez isso, irmãos? Pelo menos 3 coisas, dentro do texto mesmo. Tá bom? Nós não vamos fugir do texto hoje. Nós vamos ficar dentro do texto. Olha só, irmãos, que interessante. Como foi que Jesus venceu a ansiedade? Primeira coisa, eu quero que a igreja repita para mim. 1, 2, 3. Repita. 1, 2, 3, a igreja. Como igreja? Primeira coisa, irmãos, para que Jesus pudesse vencer essa crise de ansiedade que ele estava passando naquele momento, ele começou a trabalhar. E é o nosso maior mal, irmãos. Quando a gente cai em desespero e passa a se preocupar com uma situação, com uma circunstância, com um problema e com uma dificuldade, nós temos que procurar alguma coisa para fazer. Nós temos que trabalhar, colocar a mão no arado, se mexer, se levantar, fazer alguma coisa, ir adiante. A pior coisa, irmãos, é você ficar sentado e esperando as coisas acontecer. Isso só vai piorar o sentimento dentro de você. Isso vai te sufocar. Isso vai te matando aos poucos. Perceba, irmãos, que em 5 dias, de domingo até quinta-feira, Jesus trabalhava muito. Jesus não parava 1 minuto sequer. Ele estava ativo, sempre trabalhando. Em 5 dias, de domingo até quinta-feira. Eu vou ler aqui, a última semana antes da crucificação, de domingo até quinta-feira, Jesus percorre Jerusalém, Betânia e o Monte das Oliveiras. Ele está fazendo o que, igreja? Trabalhando. Jesus não parava. Então está aqui o primeiro segredo, irmão, para que a gente possa vencer a ansiedade na nossa vida, é se manter ocupado. É se manter trabalhando.
Quanto mais você fica parado pensando nos problemas, pior a situação vai aumentando. Quanto mais nós ficamos em casa achando que estamos sem força, sem vontade, sem ânimo, por causa da dificuldade, mais a ansiedade vai crescendo entre nós e isso vai nos matando. É por isso que eu sempre digo para vocês, não fiquem em casa, tendo condições, tempo e saúde, vem para o culto, vem adorar a Deus. Vem levantar as suas mãos em adoração. Vem ser grato a Deus. Vem colocar as suas situações, as suas ansiedades e as suas crises no altar do Senhor. Ficar em casa, irmãos, é a pior coisa e a pior escolha que nós temos. Nunca vai ser a melhor escolha. Vai ser sempre a pior. Perceba que Jesus ele não parava. Olha só. A entrada triunfal em Jerusalém. Jesus está trabalhando. Quando ele chega em Jerusalém, perto do templo, ele entra dentro do templo e ele faz uma purificação no templo. Depois disso, ele vai para o Sinédrio e ali ele é desafiado pelos religiosos da época. A gente já conhece essa história. Do Sinédrio, Jesus vai para onde? Para o Monte das Oliveiras e ele ensina a multidão com parábolas. Continuando, Jesus sai do Monte das Oliveiras, agora vai para a casa de Simão, o leproso, e lá Maria unge os seus pés. Da casa de Simão, Jesus vai para a última ceia com os seus discípulos. Lá mesmo em Jerusalém, num lugar alto, ele escolhe um local, chama os seus discípulos para poder jantar. Então, irmão, Jesus ele não parava. E aqui está o maior segredo para as nossas vidas. Se nós quisermos de fato vencer a ansiedade, nós temos que se manter ativos na presença de Deus. Nós temos que se manter trabalhando, orando, buscando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Só desta forma nós vamos conseguir eliminar este problema de dentro de nós e o nome do Senhor vai começar a ser glorificado na minha vida e na sua vida. Então, irmãos, o primeiro segredo para a nossa vida, baseado na vida de Jesus, por ter vencido a ansiedade, é se manter ocupado, é se manter trabalhando. Irmãos, a maior verdade que eu já ouvi durante toda a minha vida, e isso deveria ser um versículo bíblico, que a mente vazia é oficina de quem? Do diabo, irmãos, e é uma verdade. Quanto mais a mente estiver vazia, mais o adversário vai trabalhando. Quanto mais desocupado nós estivermos, mais o adversário vai trabalhando. Quanto mais parados, estagnados, estacionados nós estivermos na vida, mais o adversário vai lançando seta, lançando coisas na nossa mente, a gente vai ficando sufocado, e nós vamos morrendo aos poucos. Então nós precisamos acordar. Nós precisamos se levantar, sacudir a poeira, se colocar de pé e saber que Jesus está voltando e que não é mais tempo de nós ficarmos esperando as coisas desta terra acontecer na nossa vida. Deus nos trouxe para uma responsabilidade nesta noite, para nos dizer que é tempo de nós se levantarmos, sacudir a poeira e ir adiante, ir ao trabalho, porque Jesus está voltando e esta ansiedade quer nos matar. Então a primeira coisa, irmãos, que nós temos que fazer hoje, seguir os passos de Cristo. Do mesmo jeito que ele venceu, nós também vamos vencer. Só que em casa de braços cruzados, irmãos, não vai adiantar de nada. Nós temos que se levantar, sacudir a poeira e ir à guerra, ir à luta, ir à adoração, ir ao louvor, porque Deus pode nos abençoar através de um culto, de um louvor e de um sacrifício que nós ofereçamos. Primeira coisa, irmãos, é trabalho. É se manter ocupado. É se manter ativo. Perceba, irmãos, que o antônimo de ansiedade é o quê? Trabalho. Ocupação. A palavra antônimo quer dizer o contrário, né? Ansiedade e trabalho, eles se cruzam, se chocam. É igual a carne e o espírito, é uma luta constante. Um é o antônimo do outro. Um é o contrário do outro. E Deus nesta noite nos diz:
Mantenha-se ocupado, trabalhando e ativo, para que Deus possa fazer milagres e maravilhas na sua vida. Primeira coisa, trabalho. Como foi que Jesus venceu a ansiedade, pastor? Trabalhando. Ele tinha condições de se preocupar com o futuro? Irmãos, para pensar. Se você souber antecipadamente que amanhã ou depois você vai sofrer um acidente, irmãos, e que isso aí pode te tirar a vida, ou pode fazer com que você fique paraplégico, ou sei lá, acontecer alguma coisa, eu duvido que você não vai sofrer com isso. Foi o que Jesus estava passando e o sentimento que ele estava naquele momento, no capítulo 12 e no verso 27 do Evangelho de João. Só que ele venceu a ansiedade. Como igreja? Como igreja? Trabalhando. Primeira coisa, se mantenha ocupado. Segunda coisa, irmãos, Jesus teve uma ansiedade e aquilo ali poderia piorar. Só que ele venceu a ansiedade. Primeira coisa, trabalhando. Segundo, orando. Eu quero que toda a igreja leia para mim, versículo 28 do capítulo 12 de João. Toda a igreja. 1, 2, 3. Meu Deus do céu. Vem comigo, igreja. Eu preciso de vocês. Vai lá. 1, 2, 3, a igreja. Percebe, irmão? Jesus está fazendo o quê? Orando. Era a vida de Jesus, era a oração. O dia a dia de Jesus era a oração. A oportunidade que Jesus tinha era a oração. Ele não baixava a guarda na oração. Ele sabia que através da oração ele expulsava este mal que estava querendo engolir ele, a tal da ansiedade. Jesus, irmãos, ele não perdia tempo. Quando ele tinha uma oportunidade, ele ia para a oração. Quando ele tinha uma oportunidade de ficar sozinho com o Pai, ele não perdia essa oportunidade. E os crentes de hoje, irmãos, os crentes do século 21, o que eles menos fazem é orar. O que eles menos fazem é buscar a Deus na oração na hora que o momento está difícil e apertado. Eles preferem as cavernas da vida. Eles preferem os prazeres da vida. Eles preferem as horas e horas de internet na rede social. Ele prefere as horas e horas perdendo papo, jogando conversa fora, do que vir a oração. Irmãos, a gente faz aqui todo mês. Todo mês a gente faz uma semana de oração aqui. E como se não bastasse, ainda a gente tem ainda o relógio de oração, que é no todo último sábado do mês. E isso é todo mês, de forma ininterrupta, sem parar. Já estamos quase 2 anos assim. Primeira segunda-feira depois da Santa Ceia, semana de oração. Último sábado do mês, relógio de oração. E o que a gente menos vê, irmãos, na oração aqui, é os crentes. Só tem os obreiros. E quando vem, alguns obreiros. O que a gente mais vê aqui, irmãos, é os obreiros na oração. E o resto da igreja? Faz o que nesses dias? E aí, irmãos, quando vem a dificuldade, não aguenta a pancada da vida. Por quê? Porque não ora, não tem contato com o Pai. Não tem uma vida de oração. Quando vem um gigante na sua vida, ela entra numa crise de ansiedade tal que ela não consegue se mover, não consegue dar um passo à frente. Por quê? Falta contato com o Pai. Porque uma vez, irmãos, eu disse ontem e volto a repetir. Uma vez que você conhece o Pai que te chamou para essa guerra, você não precisa ter medo de nada e nem de ninguém. Porque é Ele que vai te ajudar. Então, irmãos, como é que Jesus vencia as suas crises de ansiedade, ou pelo menos essa crise de ansiedade? Sabendo que a morte estava ali esperando, orando, buscando a Deus. Buscando a Deus para que Deus pudesse dar vitória. Agora perceba, irmãos, um fato interessante. Pedro, na sua folha aí, leia. Pedro, de tanto andar com Jesus, aprendeu a vencer a ansiedade. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Toda a igreja leia para mim, por favor. 1, 2, 3. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha só, irmãos, o que Pedro fala. Andou com Jesus por mais ou menos 3 anos. De manhã, de tarde e de noite.
Quando Jesus estava numa situação difícil, ou quando as coisas estavam um pouco calmas, não tinha ninguém por perto, Jesus ia orar. E olha só o que Pedro fala, irmãos. De tanto andar com o mestre, ele aprendeu. O segredo de matar a ansiedade é através do quê? Através da oração. Como é que eu mato a ansiedade que quer crescer dentro de mim? Através da oração, através do clamor, através da humilhação. Então a conta é simples: quanto mais você ora, menos ansiedade. Quanto menos você ora, mais ansiedade, mais problema você vê, mais luta você enfrenta. É simples. Agora perceba, irmão, numa outra tradução, Pedro fala assim, deixem com ele. Essa ansiedade não pode fazer parte da vida de vocês. Deixem nos pés do Senhor. É por isso que eu falo, vem para o altar. Coloca no altar aqui as vossas dificuldades. Chama pelo nome. Qual que é a dificuldade que você tem para servir a Deus? É um pecado que te incomoda. Então coloca no altar. Chama o pecado pelo nome. É um problema, é uma luta. Então venha ao altar. Coloca no altar o seu problema, a sua dificuldade, porque Ele vai te responder e vai te tirar essa ansiedade. É simples. Em outra tradução diz assim, entreguem a Ele. Olha só o que Pedro fala, irmão. Por isso que eu gosto das várias traduções. Em uma tradução fala assim, lançando sobre Ele. Em outra diz, deixem com Ele. Vocês não têm que pegar para si essa prova. Deixem no altar, coloquem no altar e vivam a vida de vocês, porque Deus tem coisas grandes para fazer nas vossas vidas. Quantas coisas, irmãos, nós não perdemos de Deus por causa que nós bloqueamos a vontade do Espírito Santo dentro de nós. Quantas coisas. E este conselho de Pedro, irmãos, é interessante, porque ele fala não somente à igreja, mas ele fala principalmente a quem? Aos jovens. Pedro dá um conselho, principalmente aos jovens, porque ele sabe, irmãos, que o período da mocidade, adolescência, é um período difícil para um jovem. É um período difícil para um adolescente. Servir a Deus no século 21, irmãos, para um adolescente jovem, é uma coisa espinhosa. Porque o mundo está aí, cheio de coisas, cheio de manjares. Para mim e para você que já somos casados, que temos a nossa vida em família, temos o nosso trabalho, talvez seja um pouco mais fácil, entre aspas. Mas para um jovem, irmãos, é espinhoso servir a Deus. Eu digo isso não por ver, mas por sentir. Porque eu fui jovem na igreja. Eu sei o que um jovem passa na igreja para poder servir a Deus. Então o conselho de Pedro aqui é para os jovens, principalmente jovens. Lancem nos pés do Senhor as vossas ansiedades. A ansiedade para fazer uma faculdade, para se casar, ter uma família, ter filhos. Haverá um momento certo, jovens. Haverá um momento certo, e no momento certo, Deus vai te presentear com o melhor desta terra. Irmãos, eu sempre conto isso como uma resenha. Eu procurei a minha esposa para tentar, se aproximar dela. Ela me deu um fora. Tomei um fora da missionária. Aí eu falei, tá bom, eu estou bem, estou servindo a Deus, estou buscando, estou orando, estou jejuando, estou começando a pregar, então eu estou bem, sem ansiedade nessa hora. Só que ela começou a perceber, irmãos, o que ela ia perder. Ela começou a perceber a distância nas vigílias, nas tardes de bênção, nos cultos. Ela começou a perceber o que ela ia perder. Sabe o que ela fez? Ela pegou, os irmãos devem conhecer, a irmã do Luiz, a Madalena. A Madalena. Falou para a Madalena, Madalena, estou gostando daquele jovem ali e tal. Mas você não queria nada? Não, mas é que eu estou gostando dele agora e tal. Aí a Madalena veio e me falou, opa, já que ela quer, então vamos conversar. Irmãos, brincadeiras à parte, mas eu quero que vocês entendam isso. Que através da oração a gente pode matar muitos gigantes na nossa vida. Detalhe, irmãos, não ore quando você estiver forte, porque isso nunca vai acontecer.
O apóstolo Paulo orou por 3 vezes. Senhor, tira esse espinho da minha carne. Senhor, tira essa coisa que me sufoca, que me estrangula, que me mata, que tira a minha fé, que tira a minha comunhão, que tira a minha vontade de te servir. Tira de dentro de mim, Senhor. Aí ele falou, Paulo, a minha graça é suficiente para você, Paulo. Detalhe, irmão, detalhe, terminando o versículo. Porque o meu poder, Paulo, ele só vai se aperfeiçoar quando você estiver fraco, destruído e abatido no chão e no pó. Levanta suas mãos nessa noite que eu quero receber. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Receba nesta noite uma força extraordinária através da sua fraqueza. A partir de hoje você não vai mais ter o conceito, a ideologia de orar só quando estiver forte, quando estiver bem, mas vai orar quando estiver fraco, quando estiver destruído, quando estiver no pó, porque através disso Deus vai te levantar e vai te exaltar para a glória dele. Receba nesta noite, receba nesta noite. Aleluia. Como que nós vencemos a ansiedade, pastor? Primeira coisa, trabalhando, ocupado, se mexendo, saindo do lugar, se movimentando, sacudindo a poeira, recomeçando se porventura nós caímos ou pecamos. Segundo lugar, pastor, como é que nós vencemos a ansiedade? Orando. Terceiro e último, irmãos, para encerrar, já falei demais. É se desapegando das coisas dessa vida. Se desapegando das coisas dessa vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você perder o seu emprego hoje, qual será a sua reação diante de Deus? Se roubarem o seu carro num culto como esse aqui, ó, você chegar lá no seu carro agora, o seu carro não está mais no lugar. Roubaram. Qual será a sua reação? Isso, irmãos, é tão sério, porque a gente se apega, se agarra a coisas, pessoas e lugares. E quando nós perdemos coisas, pessoas e lugares, nós se desesperamos. Perceba, irmãos, que a gente está num estudo e é muito simples a gente entender o que a palavra de Deus quer nos ensinar nessa noite. O conceito de Deus nessa noite para nós é, para vencer a ansiedade, eu tenho que me desapegar de coisas, pessoas e lugares. Perceba, leia para mim aí, João 12, 25, eu quero que você leia alto, forte, para receber para você mesmo, aí na sua folha, a última linha lá embaixo. João 12, 25, toda a igreja, 1, 2, 3. Irmãos, por que Jesus venceu a ansiedade? Porque ele era desapegado das coisas dessa terra e principalmente da sua própria vida. Ele não tinha a sua vida por preciosa. Ele não tinha os bens materiais da sua vida como precioso. Ele não tinha as finanças do seu ministério como algo que era de suma importância para a sua vida. É necessário para nós, irmãos, que como é necessário, como é bom pegar, né, um trocado, sobrar lá pelo menos 20, 30 reais, vamos na sorveteria chupar um sorvete, pelo menos isso todo mês. Isso é muito bom. Só que o que Jesus quer passar para nós aqui é que nós temos que estar desapegados das coisas dessa vida. Porque senão, irmãos, quando nós perdemos coisas, pessoas e lugares, nós vamos por água abaixo. Nós naufragamos na fé. Vocês escutaram o que o Francisco disse aqui? O testemunho que ele contou aqui, falando do seu filho. E se a fé de um homem como esse não está firmada na rocha, o que acontece, igreja? Vocês lembram o que aconteceu com o diácono Alex há 2 anos e meio atrás? Vocês lembram o que aconteceu? E se a fé de um homem como esse não está firmada na rocha, o que acontece, irmãos? Então, irmãos, a gente tem que aprender a se desapegar das coisas dessa vida. Eu amo as minhas filhas, sou apaixonado pela minha esposa, valorizo e cuido muito bem do meu carro, irmãos.
Só que a gente tem que aprender a viver nessa vida como se fosse o último dia das nossas vidas. Nós temos que aprender a viver nessa vida como se fosse a última oportunidade, como se fosse o último abraço, como se fosse o último aperto de mão. É por isso que você tem que valorizar ao extremo quem está do seu lado. O esposo, valorize as vossas mulheres. Mulheres, valorizem os vossos esposos, porque pode ser a última oportunidade que você vai ter de dar um abraço nele ou nela. Irmãos, isso não é ser pessimista, é saber que quem está no controle de todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso. E nós temos que ter a consciência de Jó. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, nós temos que aprender nessa vida a se desapegar das situações, circunstâncias, problemas, coisas, pessoas e lugares. Porque isso você pode ter certeza que mais tarde ou mais cedo vai sufocar a sua fé. Eu já contei esse testemunho aqui, volto a repetir. A irmã perdeu o esposo. Aí ela olha para mim e fala assim, eu vou me matar. Porque está tudo acabado para mim, perdi meu esposo. Eu falei, negativo. Você não depende do seu esposo para viver e nem para ser feliz. Você só precisa de duas coisas para viver: pão e água. E para ser feliz você só precisa de uma coisa: Jesus de Nazaré. Então nada de dar cabo à sua vida. Sacode a poeira, se levanta, recomeça novamente, porque o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que o diabo levou embora. E a gente fica apegado, irmãos, às coisas, às pessoas e aos lugares. Quantas pessoas, irmãos, na nossa sociedade, em depressão, porque perderam alguma coisa material, perderam alguém, ou perdeu, sei lá, algum cargo, alguma função na empresa. Quantas pessoas, irmãos, sofrendo em nosso meio, por causa disso. E aí vem Jesus, com toda a sua simplicidade, ensinando de manhã, de tarde, de noite, e a gente não consegue perceber que Jesus quer nos livrar deste mal que nos acomete todos os dias. Então aprenda, irmãos, viver nessa terra como se fosse o seu último dia. Eu vou para o culto hoje, talvez seja o meu último culto, eu vou adorar com força. Talvez seja a minha última viagem, eu vou fazer a melhor viagem que eu posso com a minha família. Talvez seja o último passeio que eu vou fazer, não tem problema, eu vou fazer o melhor passeio que eu fiz em toda a história da minha vida, para que Deus possa ser glorificado através das boas obras que eu faço. Então, irmãos, aprendamos de uma vez por todas. Você quer vencer a ansiedade na sua vida? Só tem 3 maneiras de você vencer ela. Primeiro, trabalhando. Segundo, orando, porque quando você ora, você coloca a sua ansiedade nos pés do Senhor. Terceiro, se desapegando das coisas dessa terra. Como Jó. Jó não dependia de riqueza, saúde, filhos e nem de esposa para viver e nem para ser feliz, porque ele sabia que o seu Redentor vivia para todo sempre e é ele que ia se levantar por fim para dar vitória para ele. Então, irmãos, aprendamos de uma vez por todas. Você quer vencer a ansiedade? Faça como Jesus. Ande como Jesus. Se comporte como Jesus. Haja como Jesus, porque ele é o maior exemplo para mim e é o maior exemplo para você. Amém, igreja? Você pode aplaudir essa palavra? Glória a Deus.